Tecnologia é um diferencial competitivo da logística, isso é indiscutível. Hoje nós temos o EDI, né, que é a transferência de dados eletrônica. É a transferência eletrônica de documentos via rede entre dois parceiros, fornecedor e cliente. O fornecedor pode ser um fabricante ou um atacadista. Isso daí é um exemplo de um arquivo EDI. Ele vem vem TXT, né? Mas quando isso é lido pelo computador, depois isso aparece para você no Word ou num outro arquivo, né, com os itens corretamente, né, distribuídos ali, definidos. Assim, por exemplo. Tá? Então, aquele arquivo lá é isso aí, que o sistema lê e se torna esse. Um exemplo, né? Se tornaria um arquivo assim normal. Nós hoje em dia temos o armazém geral, que é onde fica armazenado ali vários produtos, né? É um estabelecimento que se destina à guarda e conservação de mercadorias. E existem os centros de distribuição, que têm a finalidade de gerenciar o fluxo de produtos daquela empresa determinada. Para fazer o controle tanto do armazém geral quanto do centro de distribuição, as empresas elas se utilizam de sistemas. E um sistema muito conhecido para gerenciamento de armazéns é o WMS. Então, o WMS tem um conjunto de fluxos de informações que ajudam em todo o processo, como recebimento, inspeção, estocagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário, entre outros. Então, tudo isso dentro do sistema, né, no WMS. Nele há diversas funções, né, como a gente acabou de falar. Cadastro. O cadastro geral é a principal referência que um almoxarifado ou a pessoa do estoque tem na hora de fazer o recebimento da mercadoria, né? Pois o cadastro é super importante. Existem passos para o cadastro, que é a identificação do material, codificação do material e catalogação de material. A identificação do material é um estudo, né? Um estudo do material e de suas principais características em particular. Codificação do material. Atribuição de um código representativo dos elementos indicadores do item que simbolizem sua identidade, né? Então, é o código do item. E a catalogação deve ser feita de maneira lógica e racional para que sua utilização seja o mais simples possível, né? Esses itens, hoje em dia, são catalogados no sistema de informação, né? Antigamente, tinha era cadastrado nas listas, né? Em ordem alfabética, por exemplo. Então, é um exemplo do código do material, né? Aqui nós tivemos um código alfanumérico, né? Que ele é alfabético, que quando usa só letras é alfabético. Quando usa só números é numérico. Quando usa as duas possibilidades, igual nós estamos vendo aqui, é o alfanumérico. Bom, código de barras, né? Código de barras, ele é conhecido como EAN, EAN, como você achar melhor, né? Ele é apresentado pela ABAC, que é a Associação Brasileira de Automação Comercial, que é o órgão responsável pelo controle de código de barras no país. Aí tem um exemplo. Bom, gente, o MRP é um sistema de planejamento da produção e de controle de estoque utilizado para garantir o processo de fabricação.
Bom, vamos lá. Para você fabricar um produto A, você precisa de 2 peças B, 3 peças C e uma peça D. Só que para fabricar cada uma dessas peças, vocês precisam dos componentes para essas peças também, né? Então, o D, por exemplo, para você fabricar um D, você precisa de um F e de 2 Gs, tá? Então, é assim que é feito e multiplica-se de acordo com a necessidade do item. Então, se você precisar de 10, 20 A, você vai ter que fazer o cálculo para saber quanto você precisa de cada um dos outros componentes. Isso é o nosso MRP, tá? Mas não se preocupem tanto, porque isso nas empresas, isso é feito hoje em dia, né? Dentro do sistema, tá? Na empresa, né? Ou na maioria delas, pelo menos. Mas é assim que funciona, né? Então, aqui o material, né? Item pai e os componentes. E o ERP é um sistema oriundo do MRP, né? Que hoje nós temos na maioria, acho que quase que em todas as empresas, né? O MRP é um sistema integrado, né? Que ele integra toda a empresa. Então, a finança, vendas, materiais, estoque, RH, né? E dele nós temos relatórios, enfim, são muitas as coisas, né? Que a base de dados que a gente pode ter ali no ERP, que é um sistema de informação, tá, gente? Radiofrequência, né, que é um sistema também, que a vantagem dele em relação ao código de barras é que na radiofrequência você não precisa, né, ter ali o contato com o código de barra. A leitura é usada sem código de barras. E o GPS, né, que a gente sabe que é o rastreamento de processos de monitoria de objetos enquanto ele se move, né? Como a gente já sabe bem sobre o GPS. Aqui eu estou finalizando esse estudo, né? Esse apanhado de temas importantes. Qualquer dúvida, como eu já falei anteriormente, me passe lá na plataforma. Eu desejo boa prova, bons estudos e um forte abraço. Até a próxima!